Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, seguidoras, são irmãos e irmãs em Cristo, em Jesus e perante Deus, né, e por todo o universo. Bora para mais uma leitura? Já fiz a minha prece em off, né, para não nos alongarmos muito, mas vamos nos alongar, então prepare-se, pegue seu copo d'água, senta, relaxa, porque é uma página que nós vamos ler. Mas se você está aqui, né, você já está acostumado com a nossa forma de ser. Mas aqueles irmãos e irmãs que estão indo pela primeira vez, a gente lê, a gente está estudando o Novo Testamento e a gente, em grupo, né, os seguidores e eu, nós estamos estudando juntos. Então nós estamos nessa tarefa juntos. E nós vamos terminar, concluir, entregar a Deus, a Jesus juntos. Vocês nem sabem, mas eu estou entregando que vocês são, sim, trabalhador junto comigo. Então nós vamos entregar juntos, porque nós estamos fazendo em tempo real. Então aqueles que estão acompanhando desde o início ou de agora em diante, nós vamos entregar essa tarefa juntos. Eu vou entregar sozinho para Jesus, para Deus. Você também vai. Que importante isso, né? Que legal. Então a gente lê a parábola, lê uma passagem e depois a gente comenta os tópicos. Então, para não nos alongarmos muito, já nos alongando, bora lá? Hoje nós vamos falar sobre primeira multiplicação dos pães. A primeira, porque teve umas 3, né? Mas essa foi a primeira, o primeiro milagre, a primeira situação em que chamou a atenção sobre esse assunto dos pescadores e da população que estava lá em foco, ou em loco, né, como os repórteres, né, gostam de dizer. Bora lá? Então, da onde Eduardo tira essas coisas? Será que eu posso pesquisar? Será que eu posso ver se o Eduardo está lendo o que eu sei, o que minha mãe fala, o meu pai fala, na Bíblia do meu pai, na Bíblia do meu avô? Sim, é daquela Bíblia, capa preta, capa rosa das nossas irmãs, né? Que as minhas primas têm, né? Minhas primas lá da Assembleia de Deus, né? A capinha rosa. A minha é verde. Tá? Então, bora lá? Então é assim, ó. Você lá no Evangelho, lá na Bíblia, sua Bíblia, que você tem aí, que a sua mãe tem, sua avó tem sim, tá aí no armário, tá em alguma gaveta aí, vai lá e pega dela. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 até o 21. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10 até o 17. O quê? Cabelo? Não tem mulher da cabelo da onde, rapaz? Nem cabelo tem. Vamos lá. E no Jó, né, ou Jó, depende da pronúncia, capítulo 6, versículos 1 até o 15. Dito isso, bora ler? Então, eu vou ler e depois a gente volta para ler de novo. Bora lá. Os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Ó, nós estamos estudando em tempo real. Isso aqui eu vou fazer aqui, que depois eu vou ensinar. Quanto fizeram e ensinaram. Diz-lhes: vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. E saíram no barco para um lugar ermo, em particular. Eles os viram partindo e reconheceram muitos deles. Correram juntos para lá, a pé, de todas as cidades, e os perceberam. Depois de sair, ele viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas
sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao tornar-se já muito adiantada a hora, os seus discípulos, aproximando-se dele, de Jesus, né, diziam: Mestre, o lugar é ermo e a hora já está muito adiantada, está ficando tarde. Despede-os, peça para que voltem aos campos e aldeias ao redor, e lá eles comprem para si mesmos o que comer. E em resposta, Jesus disse: de vocês mesmos de comer a eles. Os apóstolos, né, responderam a Jesus: iremos e compraremos pão por 200 denários? Você acha que 20 reais vai dar para comprar pão para mais de 5.000 pessoas? O senhor está ficando louco, mestre. Não tem como. A conta não fecha. Foi isso que eles falaram. Nos dias de hoje, né? A conta não fecha. Em resposta, disse-lhes: dai-lhe vós mesmos de comer. E eles dizem: iremos e compraremos pão por 200 denários e lhe daremos para comer? Aí Jesus responde: quantos pães vocês têm? Parte, né? Jesus parte o pão, vede. Ao saberem, dizem: 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou-lhes que todos se reclinassem em grupos, né, de convivas sobre a relva verde. E reclinaram-se em fileiras de 100 pessoas e de 50. Tornando os 5 pães, Jesus tornou os 5 pães e 2 peixes que lhe foi apresentado, olhou para o céu, né? Abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos, para que oferecessem à turba, ao povo. E Jesus também repartiu os 2 peixes para todos. Todos comeram e saciaram-se. Estudando em tempo real com vocês. E saciaram-se. E levaram 12 cestos de vinho, cheios de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram foram 5.000 varões. E varoas, né? Com certeza tinha mulher também. E criança. Então, esse é o texto que nós vamos encontrar nesses 3 irmãos, né? 3 evangelistas. Em Mateus, em Lucas e João. Agora, qual é o centro dessa história? Tudo bem, nós sabemos que Jesus, como ele é o co-criador, ele é governador da Terra, né? Então, ele conhece todos os elementos, né? Da física, da ciência, né? Do universo, da energia. Então, ele consegue mesmo. Consegue teletransportar. Porque o teletransporte existe, só que na atualidade não é necessário mais existir médiums de efeitos físicos. Mas nós, da doutrina espírita, e outros espiritualistas de todas as matizes, que gostam de cristais, que gostam do assunto espiritual, ao estudarmos, a gente sabe que até os anos 60, 70, mas principalmente lá em 1800, no início de 1900, ainda era necessário nascer médiums que pudessem ter efeitos físicos. Efeito físico, aquele o clássico de mover, né, com o pensamento, assim, mover a caneta, né, mover as coisas. E existe, no livro dos médiuns, nós vamos estudar, para quem gosta de estudar, esse assunto. Existe, ainda tem, mas é mais raro, é muito mais raro, mas tem o transporte, né?
teletransporte, transporte da matéria. A gente consegue deslocar para um lado para outro. Para quem tem a mediunidade de efeitos, eu não tenho jeito. Mas para quem tem, se nós que somos humildes, que somos simples, pecadores, temos isso, é lógico que Jesus sabia. Jesus tinha triplo e dobro. Então, materialmente, o pão, o peixe, realmente aconteceu. Nós não estamos dizendo aqui que não aconteceu. Não, realmente aconteceu, é fato. Né? Só que, como é que nós sabemos que Jesus sacia a nossa fome? Não só naquele dia, há 2030 anos atrás. Não só aquele povo, aquele grupinho lá. Mas ele sacia a minha fome. Ele sacia a sua fome. Ele sacia a nossa sede. Como? Não, materialmente, ele não vai materializar aqui, deu o hambúrguer, deu o X, deu o refri, deu a água, lá, materialmente ele não vai fazer isso. Mas, quando nós, todo mundo, vamos ao encontro dele, o que nós estamos buscando? Geralmente, tinha o seu Ney, né? A última vez que eu vi ele foi em 2000, até 2002, lá no Centro Espírita Viana de Carvalho. O seu Ney lá, o morador de Dilermando de Aguiar, ele já estava com seus 70 e poucos anos. Eu brincava que nem o Chaves, 70 e todos os anos, que ele tinha o cabelo branco, bem velhinho, clássico, né? De bengala. Então, seus 70 e todos os anos, e ia dar palestra, ia fazer isso aqui na igreja, né? Tipo a igreja mesmo, com pessoas ao vivo, pessoas sentadas ali. Lá no Viana de Carvalho, a minha casa, né? A casa do meu avô, da Dona Ilka, do seu Paulo, do Gilberto, a nossa casa, a minha casa. e ele falava isso aí, que nós, seres humanos, a maioria de nós somos tipo boi lerdo, né? A gente só anda pra frente quando leva as ferradas, né? Aquela coisa de tatuar o boi, né? Levar a ferrada e o boi anda pra frente, leva a chicotada. E nós, para procurar Jesus, para procurar um centro espírita, para procurar uma igreja, para voltar a ler, né? Voltar a falar, poder entregar o nosso coração, a nossa vida para Jesus, a maioria de nós, e não adianta a gente querer tirar o corpo fora, nem eu, a gente só lembra de Jesus, de procurar Jesus, quando estamos com dor emocional, dor física, né, dor moral. Ou seja, quando estamos com fome de algo, com sede de algo. E é algo que a água não vai saciar a nossa sede. É algo que o material, o arroz, o feijão, a carne, o pão, a fruta, o hambúrguer, o que for, o fast food, não vai saciar. A única coisa que vai saciar essa sede é Jesus. É quando nós fortalecemos a nossa fé. Esse povo aqui foram saciados do alimento? Foram. Mas, na verdade, eles foram saciados a sede de conhecimento, que é o que nós devemos ter sempre. Sempre. Não caia nessa balela de que, não, eu já estudei, já fiz a faculdade, já fiz tudo, já fiz até doutorado, então eu não preciso estudar mais. Eu sou o melhor advogado, eu sou o melhor na minha área, e é mesmo, tal, é considerado, ganha prêmios, né? Mas nunca devemos achar que atingimos o topo, porque sempre tem que galgarmos mais. Então, nós temos que estar sempre com a sede de conhecimento. E Jesus, conhecer Jesus, não é diferente. E quanto mais nos aprofundamos, mais adentramos, mais confiamos em Jesus, nas suas leis, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, na sua vivência, na sua experiência, mais ele sacia a nossa sede.
Aí as dores que para os outros, para as outras pessoas, é uma coisa intransponível. Para você, você tira de letra. Você vive num mundo à parte praticamente. Você está no meu mundo, você está vivendo a mesma coisa, você vive a mesma experiência, a mesma dor. Entendeu? Mas você não sente porque Jesus está te dando o alimento da alma, que é o amor, que é o conhecimento, que é estar na presença dele. Porque quando Jesus está na sua presença, que é quanto mais você entrega seu conhecimento, sua dedicação, sua vida, literalmente, nas mãos dele, ele sacia tudo as tuas necessidades. Aí você passa pela mesma situação que seus irmãos, enquanto teus irmãos ficam ali que nem baratas tontas, gritando, esbravejando, sem saber a solução, Jesus te dá a solução na calma, na serenidade, que é o saciar, é o dar os pães, é o dar o peixe. Então, meus amigos, quando a gente lê, eu também, quando era criança, adolescente, quando eu achava assim, poxa, mas que inveja dessa povo, né? O povo hebreu, lá com Moisés, que inveja desse povo judeu lá, os primeiros, né, 3 anos com Jesus, porque, né, eles vivenciaram, receberam os milagres, eu não vou ganhar, não, a gente ganha sempre. Tudo que ganha, a gente não ganha o material, não, a gente não vai enxergar Jesus, não vai, a gente não vai tocar na mão dele, não vai, não vou, não adianta eu prometer a vocês que vocês vão pegar na mão de Jesus, que não vão, nem eu faço isso, mas que vocês vão ter as suas necessidades saciadas, vão, e em todos os âmbitos, né? Porque lembre-se, quando chegou aqui, os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Isso aqui é aquela passagem que nós lemos lá, a escolha dos 12, né? Que foi a primeira missão deles. Cada um foi espalhado para uma cidade, uma região, né? E quando eles voltaram, é um relatório, né? E aqui diz uma coisa. Não pense você, não pense eu, não pensamos nós. Quem deveria dar relatório é só quem trabalha para Jesus, é só os apóstolos. É aqueles 12 lá e deu. Eu não preciso dar relatório. Eu não vou precisar dar relatório. Nós não vamos. Ledo e engano. Eles são os primeiros trabalhadores e tal, né? Mas já se aposentaram. E a firma continua, né? Agora é a nossa geração. Não só eu, é a geração mesmo. Então, e daqui 50 anos, sei lá, a outra geração. Daqui 200 anos, a outra geração. Daqui 500 anos, a outra geração. Então, a mesma responsabilidade que os apóstolos tiveram de relatar como é que eles trabalharam, quantas pessoas eles desobediaram, quantas pessoas eles curaram, quantas pessoas eles aconselharam, quantas pessoas receberam eles, quantas pessoas entenderam a mensagem deles, né, e deixaram eles falar de Deus, falar de Jesus, quantas pessoas foram resgatadas, o mesmo relatório que eles tiveram que dar para Jesus, você vai ter que dar. Eu tenho que dar. Todos nós, todos nós, todos. Sua tia, seu tio, qualquer um. Todos nós. E por que Jesus diz, e diz, vinde vós mesmos para o lugar ermo, em particular, e descansai um pouco. Porque Jesus não vai cobrar, tipo uma reunião. Não. Ele vai chamar você, assim como ele chamou um por um, em particular. Ou seja, no seu íntimo. E nós devemos dar nossa resposta para Jesus, nosso relatório. Como é que está sendo a nossa encarnação? Como é que está sendo a nossa vida, desde criança, de bebê? O que nós temos feito? O que nós temos feito no momento de introspecção, no momento da meditação, no momento da oração. Porque quando você faz a sua oração, você está ali, é você e Deus. É você e Jesus. É você e seu
quem você gosta, quem você confia. Eu é dos mentores, amigos, em quem você é ali, ó. E isso é lá intimidade. É em particular. Então não se preocupe. Jesus é diferente do seu patrão, diferente do seu gerente, diferente do seu líder. Ele não vai chamar sua atenção no grupo, na frente de todo mundo. Não. Ele vai esperar o Eduardo desligar aqui. Vai esperar não ter testemunha para não me constranger, né? E vai vir descascar. Vai descer a lenha se for preciso, mas vai em particular. Mas na verdade fazer o que ele fez com os apóstolos aqui, não comigo, com todo mundo. Pois é, meu irmão, eu te enviei. Os apóstolos ele enviou nas cidades. Você, ele enviou onde você nasceu. A família que você nasceu. O marido que você namorou e casou, a esposa que você está casado ou está namorando, a pessoa que você está conhecendo. Aí, depois de um tempo, Jesus vai perguntar: o que você fez? Eu tirei todas as ferramentas. Eu deixei tu nascer na terra. Deixei tu nascer com a família. Deixei tu conhecer tal pessoa. Né? Te encaminhei ali e tal. E o que você fez? Como é que você tratou? Você o parou? Você cuidou? O que você fez da sua vida, no particular? O seu eu. Você cresceu, você procurou estudar, você procurou ler, tanto conhecer o que todo mundo deve conhecer de toda a ciência, a filosofia, religião, tudo. Mas também procurar crescer moralmente. É isso. Esse é o relatório. Nós também temos que fazer o relatório para Jesus. E nós estamos preparando esse relatório desde o nosso primeiro suspiro. Eu estou há 45 anos. Você é a sua idade. E é real, gente. Porque lembremos, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, não foi um mero acaso. Cada ato, cada respirar do Mestre, cada passo, cada letra, cada palavra, cada gesto, tudo é um ensinamento eterno para você, para mim, para nós. E aqui é realmente isso aí. Então, vamos melhorar o nosso currículo, vamos melhorar o que nós vamos relatar para o mestre daqui 10, 15, 50, espera 50 né? Daqui, quando nós temos tete a tete com ele, porque nós vamos ter que dar esse relatório. A nossa encarnação, a nossa vida aqui não é uma simples passagem como vocês pensam, como eu pensava. Não. Tudo tem um propósito. E todos somos, de alguma forma, só em nascer, já somos representantes da obra divina. E como representantes, como colaboradores, cada um na sua função, é igual uma empresa. Né? Tem lá gerente, supervisores, líderes, colaboradores e os colaboradores. E tudo, cada um tem uma função. E tudo é uma engrenagem. Jesus, Deus, é o nossos patrões. Tudo que acontece aqui, nós temos que dar conta depois. Você não trabalha só na sua empresa, só na sua casa de família. Nós temos 2 trabalhos no mínimo, 2 empregos. Nós somos funcionários normais ou empresários, sei lá o que for, né, dono de loja, sei lá o que for. Mas também, em tempo integral, nós trabalhamos 24 horas por dia, até mesmo dormindo, mais até dormindo. Muita gente nem se liga nisso.
vai dormir para Deus, para Jesus. Então, nós temos que já pensar sempre, principalmente quem vai abraçar uma fé, quem vai abraçar seja evangelismo, seja catolicismo, seja espiritismo. Quando a gente pensa em abraçar uma fé, nós temos que pensar nisso. Não é uma brincadeira. Eu não vou brincar com Jesus porque Jesus sabe, conhece meu coração. Eu tenho que entrar como eu entraria para trabalhar numa empresa. Com afinco. Com vontade de aprender aquela função, né? E me dedicar para conhecer como é que funciona aquela função, para mim exercê-la, pôr em prática da melhor maneira possível. E que ambos saiam ganhando, não só a empresa, não só meu patrão, que é Jesus, que é Deus, mas eu. Porque quando eu aprendo como é que funciona, quais os caminhos a tomar para fazer o trabalho correto, e eu só trabalho para Jesus, vocês, nós, e só vamos saber qual o caminho correto, né? Quais as diretrizes da empresa Deus, empresa Jesus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você fizer o que está na Bíblia, ou procurar fazer, você é um bom funcionário. Você é uma boa funcionária. E quando a gente é reconhecido por Deus, por Jesus, a gente tem as nossas. A gente tem as nossas necessidades, que são as nossas fomes, saciadas. Aí depende de você. Cada um tem a sua necessidade, né? Ou sua fome. Uns vão querer fome de ter uma casa, comprar uma casa. Deus dá um jeito. Mas você também, né? Carro. Deus dá um jeito. Crescer na empresa, virar líder, virar supervisor, virar gerente, virar isso, virar aquilo. Deus quer. Cada um tem a sua ambição, né? Sua meta, seu propósito. Deus dá. Ah, eu quero aprender uma nova profissão, o novo hobby, né? Que nem eu com meus hobbies. As músicas é um hobby pra mim, gente. É um hobby. É para passar tempo. E tá sendo gostoso. Deus dá as ferramentas. Deus te dá os meios. Te dá o caminho. Te dá a inspiração. Mas para isso, você tem que estar trabalhando para ele. Não precisa virar falática. Não precisa ler que nem eu aqui. Isso aqui é uma tarefa. Então, por isso que estou dando direto todos os dias. Não precisa ser todos os dias. Não, mas traga para sua vida, nem que seja 2 vezes por semana, 1 vez por semana, nem que seja só ler, ó, porque só ler, na verdade, não deu 5 minutos. O baita do textão aqui, não, a hora que eu li, gente, não deu 5 minutos. Você não tem 5 minutos para falar 5 minutos. 5 minutos, a gente dá 2 horas. Mesmo aqueles que não são muito viciados no celular, nos TikTok, sabe o que for. Mas mesmo assim, quando a gente vê, a gente dá 2 horas por dia no mínimo. Na verdade, há uma pesquisa que o brasileiro dá mais de 4 horas. Eu dou muito mais, eu acho que é só o tempo que eu estou trabalhando mesmo. E mesmo assim, né, fonezinho de ouvido. Então, eu dou umas 12 horas por dia, né, para internet, para celular. Mas, a gente dá no mínimo 2 horas do nosso dia, né, o brasileiro, em média, para as redes sociais, para a internet. E a gente não vai conseguir 5 minutos, toda essa página aqui, se for só ler, 5 minutos. É que quando. Eu já passei por isso quando era adolescente. Porque adolescente, né? Tá aqui, eu olhava aquela Bíblia, aquela coisa, aqueles livros do vô, porque isso aqui não é nada. O vô tinha os livros que assustavam. mais grosso ainda. O livro dos Espíritos. 1009 perguntas. 1009 perguntas. 1009. E o senhor quer que eu saiba página, questão tal, pergunta 300, tal, pergunta 400, pergunta 1000, igual o vovô sabia. 1000 perguntas, o senhor quer que eu saiba? Mas depois a gente vai lendo, porque a gente olha o material
E a primeira coisa é se assustar. Eu olhar isso aqui vai me assustar, meu Deus. 600 páginas, pelo amor de Deus. Só que lê uma de cada vez. E lê ali é 5 minutos. Se você criar o hábito de 10 minutos para Jesus, do seu jeito, você pode achar que não está fazendo nada. Você pode achar que não está contribuindo nada com o mundo, porque você não grava, você faz sozinho, ou só com a sua família ali. Ninguém sabe. Mas você está contribuindo com o mundo, sim. Ah, mas eu moro sozinho, Eduardo, igual você. E eu não gravo vídeo, eu não gravo áudio e ninguém sabe que eu leio. Mas você está contribuindo com você, porque ao entrar em contato com Jesus, com Deus, ainda que devagar, ainda que lentamente, mas você está mudando, você está se alinhando, você está encontrando o seu verdadeiro propósito. E quando nós encontramos nosso verdadeiro propósito, a vida se alinha e nós temos, de novo, a nossa sede de justiça, a nossa sede de amor, a nossa sede, né, saciada, mesmo sozinho, sozinha, mesmo só em casa lendo, sem testemunha. Porque a proposta de Deus e de Jesus, não se afaste mais dele. Não fica só no supérfluo. É gostoso, o supérfluo é necessário, até que é. Mas mais necessário do que estar com Jesus, com Deus, eu te garanto que não. Porque nós podemos ter tudo, eu já tive essa fase. Mas sempre falta algo. E o que falta, às vezes, não é o que a maioria das pessoas pensa. Que é aquele carro importado, aquela mansão de R$ 1 bilhão, aquela família, aquela mulher bonita, aquele marido bonito, ideal e tal, aquele cargo. Às vezes você alcançou tudo isso, ainda tiver algo parecido, tudo isso, mas falta o simples. E o simples está na sua gaveta, o simples está no seu aplicativo do celular, o simples está aqui na minha frente. Voltar a falar com Jesus, porque é só com ele, gente. Ele mesmo disse, né? Não é o Eduardo dizendo, ele mesmo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. É por ele que nós temos que passar. Então, não adianta nós corrermos. Você pode correr a sua encarnação inteira, buscar só bens materiais. Não é proibido, mas só bens materiais, só bens materiais. Mas em algum momento você vai ter que procurar Deus, Jesus. E se você não procura no amor, que é você querendo ir mesmo, tendo casa, carro, mansão, e sendo gerente, sendo supervisor, sendo o empresário pica das galáxias, né? Mais famoso da cidade e tal. Se você procura, que nem nós aqui, você, né? Você me acompanha, você procura porque você quer, porque toca teu coração, né? Porque Jesus tocou seu coração. A verdade é essa. E os teus mentores, os nossos. Mas se é aqueles irmãos e irmãs que não quer, a hora deles vai chegar. Só que daí vem com a dor. É as perdas, é as perdas de emprego, é a perda da família, é a separação, é doença na família, a dor. Aí a gente lembra que temos que rezar, que temos que orar. Mas não é mais gostoso nós procurar nosso pai, nós procurar nosso irmão, nas alegrias também. Até para mostrar para o nosso pai, para nossa mãe, para o nosso irmão, Jesus, Deus, que nós estamos cientes e consciente que ele é um pai que nos ama, que é um irmão que nos acolhe, um irmão que nos orienta para não sofrermos, para não passarmos pelas dores daquele caminho que ele passou. Então ele já dá a dica. Jesus dá a dica. Olha, para não sofrer,
faz o que eu fiz para não sofrer tal. Não sofra com eu. Porque isso é um dever do irmão mais velho. Nosso dever. Dar os atalhos. E como é que eu encontro os atalhos para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, mesmo com bens materiais, que não é proibido. Não é proibido. Mas temos que saber conciliar. Através, de alguma forma, nós procurarmos de coração, peito aberto, Jesus. Porque quando nós procuramos consciente, que é o que nós fazemos aqui, vocês que vão acompanhar, vocês fazem consciente. Ninguém está obrigando vocês. Ou eu peguei a faca, ou eu peguei o revólver e ameacei vocês. Eu vou hackear todos os celulares de vocês se vocês não me seguir. Não, né? Não fiz isso. Eu vou colocar o vírus no celular de vocês se vocês não me seguir. Não fiz isso. Vocês vieram e estão vindo espontânea vontade. Então vocês estão demonstrando para Deus, para Jesus, que vocês confiam nele, que vocês querem e estão cientes do amor que eles têm por vocês. E quando nós temos isso, quando nós somos os filhos e as filhas gratas, porque gratidão é isso, é reconhecer que ele está cuidando, está amparando, está saciando a nossa sede, saciando a nossa fome. Aí ele dá mais. Se você que é pai e mãe, quando, é só ficar feliz. Eu tinha esse truque, eu usava esse truque, eu deixava minha mãe feliz para dar a facada, para tirar mais. Né? Para comprar aquele videogame, comprar aquela roupa, aquela calça da Nike, né? Deixava agradável, a velha ficava feliz e dava facada. Agora eu quero meu tênis, agora eu quero meu tênis da Nike. E aí ia lá e comprava, porque estava feliz. Então, vamos deixar nosso pai, vamos deixar nosso irmão feliz através do nosso treino, porque daí eles fazem questão de nos protegê-los, amparar, trazer pessoas boas, pessoas justas, pessoas compatíveis, pessoas que têm um pouco de afinidade com você, pensam algo parecido, né? igual não existe, gente. Você é única, você é único no universo, em qualquer lugar do mundo e dos planos astrais. Deus criou você único, única. Eu não tenho outro Eduardo, não tenho outra fulana. Isso eu garanto. Mas afinidade, pensamentos, ideais, desejo de justiça, isso temos parecido, as tribos. E Deus, quando vê que você quer trabalhar para Ele, está ciente, vai te trazer pessoas mais compatíveis, trazer para convívio, né? Porque tem que trabalhar junto, morar vila, tem que morar vila, tem que morar bairro, tem que morar, mas para conviver mesmo ali para o seu ciclo de amizade, que não vão te trair, que dá para confiar, Deus vai trazendo pessoas mais confiáveis, pessoas mais justas, pessoas mais compatíveis, afinidade. Né? Que são as bênçãos de Deus. É o saciar as suas necessidades. E é real, gente. Quanto mais nos aproximamos da fé, quanto mais entregamos nossa vida para Deus confiando verdadeiramente, mais Ele sacia as nossas necessidades. Deus não deixa ninguém para trás. Tudo que Ele quer é que sejamos os bons trabalhadores. Se você é uma boa trabalhadora no seu local de trabalho, você não falta, você se dedica, você cumpre aquela tarefa, não pela empresa, não pelo seu caráter, porque você quer terminar, você quer deixar limpo, você quer fazer, você quer concluir, né, aquele relatório, né, lá no RH, né, aquele relatório, você quer concluir. Tenha isso em mente. Você é um tarefeiro, uma tarefeira de Deus. Não são só os apóstolos. É que Deus precisava de alguém para dar exemplo, né? Mas apóstolos, sacerdotisas, apóstolas, nascem todos os dias. Só na empresa acho que tem mais de 200 para nascer, a cada 5, 6 meses sempre tem 50, 100 mulheres grávidas. Só na empresa, né? Então nascem todos os dias, porque somos nós, vocês.
conforme a nossa característica, conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade da nossa família. Às vezes é só para cuidar da família, ali dar um exemplo, a família mudar, a família trazer uma nova perspectiva, romper uma bolha, ser o primeiro, a primeira numa situação diferente, né? Porque tem pessoas que uma família nunca fez a faculdade, ninguém. Aí nasce uma ali e consegue, né? Vai galgando, vai estudando, isso, aquilo. A missão daquela pessoa era romper a bolha para que as próximas gerações daquela núcleo familiar também consiga. Bom, mas se meu tio lá atrás foi o primeiro que conseguiu fazer a faculdade, eu também consigo. E a pessoa nem sabe, esse tio nem sabe que essa era uma das missões dele. Então, todo mundo tem. Não é uma coisa assim, oh, Jesus precisa aparecer para dizer que a missão é tal, e tem que ser coisa grande, tem que ser coisa para bilhões de pessoas ver, ou ser abraçado, aclamado. O povo em volta, né? Não, a vida sua missão é cuidar daquela criança autista. A minha sua missão é receber aquela criança como filho, filha que tem problemas. A minha sua missão é cuidar da sua mulher, cuidar do seu marido, ensiná-lo, né, o correto, trazer para Deus, para Jesus, do seu jeito. Às vezes é só aquilo ali. E você acha que tem que ser coisa grande. Aí você fica frustrado, frustrada, porque pensa, pô, mas eu sou da fé, mas eu não fiz nada de grande. Será que Jesus vai me amar? Será que Deus vai me amar? Será que... Jesus te ama. Deus te ama. Porque muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente acha que não é grande. Porque a gente é condicionado a ver que grande é só quem aparece na televisão. Grande é só quem é famoso, famosa, é verdade, com 1 bilhão, 300 mil pessoas, coisas. Não. Se você é verdadeiro, se você é verdadeira, se você pratica verdadeiramente a sua fé, sem preconceito, sabendo, consciente, no seu dia a dia você já realizou muitas coisas. Em 24 horas você fez tantas coisas que você nem sabe. Você até vai levar uma surpresa quando for abraçado, agraciado pessoalmente por Jesus, por seu mentor, por sua mentora. Porque a gente já é em sonho, vocês, mas quando nós morrermos, né? Abraçado. Você vai levar um choro. Não, mestre, está errado, eu não fiz nada, eu ficava em casa, vagabundeando. Eu gravava um vídeo aí, mas isso aí qualquer um fazia. Não, você grava vídeo, tudo bem, isso aí não era demais. Mas você ajudava, você fazia isso, você cuidava, você dava orientação, você dava. Então, Jesus vai alencar que você vai pensar, pai, eu nem sabia, eu achava que grandão era só o fulano que trabalhava pra FEB, só o representante da igreja, só o meu pastor, aquele pastor famoso, o padre Fábio de Mello, essas coisas nada, né? O Papa. Não, Chico Xavier. Não, você também é igual. Só você estava fora dos holofotes. E não é melhor ter uma surpresa assim do que ter uma surpresa. Você se achava grande só porque gravava vídeo, Eduardo, mas você não fazia nada. Você era bravo, você batia, você xingava, você roubava, você isso, você aquilo. Então eu prefiro levar outra surpresa. Mas como é que eu vou levar outra surpresa? Ter do meu dia a dia o mais correto possível. E não é difícil, gente. Parece, mas não é. Então, e aqui? Juntos para lá, pé de todas as cidades. E por que Jesus se compadeceu dessa gente? Porque é aquele velho lance. Jesus não vai obrigar ninguém a receber as bênçãos dele, a receber os milagres dele. Esse povo, eles viram Jesus apontando, vou para aquela ilha lá, que eu preciso dar orientação para vocês, para os pastores, para os apóstolos. Porque aqui tem muita gente. Só que o povo escutou, né? A gente escuta até hoje, né? Eu estou ali sentadinho, né? Eu estou sentadinho na refeitória ali, gente, mas eu sei tudo. Eu tenho uma audição, todo mundo tem, mas né? As pessoas não dão bola. Um pouquinho mais aguçada, eu escuto tudo que está acontecendo em volta, praticamente. Não é assim, mas
praticamente é. Eu consigo, as poucas pessoas que eu consigo saber que acontece em todo o setor sem precisar muito alarde. Até eu fico impressionado. Meu Deus, como é que eu sei disso? Mas é que chega até mim, né? Eu escuto, passa um ali conversando e já fala. Aí senta, os líderes sentam ali perto, ali na mesa do lado, ali, dá um grupo de líderes, de supervisor, e eu tô ali tomando um cafezinho, sem querer, eles começam a falar alto, aí eu escuto o que eles vão fazer, o que eles vão fazer. Então, a informação chega até mim. Então eu escuto. Então, imagina, se eu, na época o povo escutou, né? Ah, Jesus vai lá pra ilha. Vamos dar um jeito, vamos. Aí foram a pé, foram nadando, foram né, de barquinho. Então, se esforçaram. Vieram da região, né, vieram da cidade. Se esforçaram para chegar até Jesus. E aí? Isso não diz nada para você? Não diz nada para mim? Claro que diz, gente. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu mostrar que eu estou trabalhando para Deus, para Jesus, eu estou me esforçando para chegar perto dele, eu estou me esforçando para entendê-lo, que é ler, é estudar, é ir na igreja, é fazer o bem e tal. Tá? Aí Jesus vai ficar compadecido. Vai ficar, pai, olha lá, ó. É um pecador, é. Cheio de defeito, é. Mas, pai, ele está se esforçando, pai. Diminui um pouco, não deixa sofrer tanto, diminui a dor, diminui. Dá um analgésico para ele. Ele está se esforçando, eu sei que está cheio de defeito, é implicante, é irritadiço, é brabão, é isso, é aquilo, é esquisitinho. Mas meu irmãozinho, ele está estudando, ele está lendo. Aí o pai, o homem Jesus, né? O irmão mais velho, tá bom, então dá um analgésico para ele lá para não sentir tanta dor. Mas ele vai passar por isso. E aí é suavizado. E é real, gente. É real. Quanto mais você se entregar, doa a quem doer, mesmo que as pessoas não te entendam e se afastem de você, porque não entendem o certo, o que é realmente entender Jesus, que nós temos que tomar algumas atitudes que aos olhos dos leigos até chama a atenção contrária, mas daí não se importe, porque você sabe que Deus te entende, que Jesus te entende, porque ele também tinha que fazer isso. Por que ele mandou o pessoal, ele e o pessoal ir para a ilha deserta, para ele poder dar a explicação e falar lá, só que daí o povo foi. Porque às vezes nós precisamos cuidar da nossa energia, proteger a nossa energia, porque eu sou uma energia, você é uma energia. E conforme a gente se aperta a mão, abraça ali, convive, traz uma energia juntando outra energia. Não precisa ficar abraçado, ficar beijando do lado, mas só está no convívio ali, né? E se os dois são parecidos, se os dois têm afinidade, a luz fica mais forte, a proteção é maior. Agora, se o outro é da sombra, se o outro é muita negatividade, e você até que é do bem, esse que é da sombra, esse que é da negatividade, que só reclama e só vê o lado ruim do ser humano e das coisas, suga você, suga a sua energia. Imagina Jesus, era milhões, era milhares de pessoas sugando ele. Eu não sei o que eu faço, eu comigo 5.000 pessoas, então é o tempo todo, parece que estão tirando de mim. Suga energia. E a gente precisa proteger até para nossa vitalidade, gente, para não termos doença. Porque a maioria das doenças que aparecem em nós é que nós não protegemos a nossa energia, nós não sabemos que a nossa vitalidade, nosso fluido vital é energia. E nós convivemos com uma esposa tóxica, com um esposo tóxico, com um relacionamento tóxico, com aquele sempre discussão, brigaiada, e isso vai sugando a nossa energia, é aonde a nossa imunidade, e é verdade, gente, é verdade, a nossa imunidade baixa. Eu, quando eu não sabia, quer dizer, eu sempre soube, mas rebeldia, né? Não, isso é fanatismo meu.
Vê normal, vê normal. E não me defendia, sugavam tudo minhas energias. E aí era onde a imunidade baixa, aí começa uma gripe, aí a gripe vai para a pneumonia, aí é uma dor mais forte, é uma dor incessante, e aí começa a aparecer as doenças que você não sabe o porquê. Mas se você pudesse ter a vivência que nós espíritas temos, espiritualistas, que não é uma imaginação, eu até adoraria que fosse. Eu adoraria que não, o louco é eu, o esquisito sou eu, mas não é. Infelizmente, né? Não é. A gente pode evitar muitas dores, muitas doenças, a gente souber equilibrar a nossa energia. Diga-me com quem tu andas e eu te direi que tu és. Essa frase dos antigos é a pura verdade. E não é só para o material. Não é só para que tu andas com teu amigo encarnado. E desencarnado. Porque nós temos influências, nós temos nuvens de testemunha de todos os lados. Só vai depender conforme o nosso coração, conforme as nossas virtudes, conforme o nosso caráter. O que a gente gosta. Aí eu sempre olho para a pessoa e digo assim, descubro o que ela gosta, desculpa o caráter, desculpa as virtudes, o estilo de vida, eu já sei quem é que acompanha. Se é um espírito bom, um anjo da guarda, ou se é, né, os espíritos da treva, os obsessores, os bandidos da terra, da espiritualidade. E é verdade, gente. E se correr, fica doente. Por que tem fotos minhas aí do passado, lá de 2000, 2010, né? Que quando eu casava com mulheres que não gostavam da religião, me suprimiam, e eu não entendia, eu queria uma vida normal, fugindo de Deus, fugindo da minha missão. Né? Eu quis 10 anos, quando eu botei os pela rádio agora, eu quero 10 anos uma vida normal. Então eu fugia de Deus. Até foi bom, eu aprendi muita coisa, mas digo assim, vida normal mesmo, o que vocês fazem, né? Que não é tanto de Deus assim. E aí eu vi que quando a gente se suprime, quando a gente se apaga para caber no mundinho dos outros, não, eu não gosto que você leia, eu não gosto que você fale de Jesus, eu não gosto que você fale que é espírita. Então, vamos fechar aqui e, né, bota na gaveta, esconde, nem a família fica sabendo, né, da pessoa. Eu já passei por isso e era onde quem olhar minhas fotos, quem olhar meus vídeos, e tem uns vídeos aí, dá pra ver a pele opaca, o olhar triste mesmo, depressivo. Por quê? Energia. Sugar. O sugar é onde você fica doente. A maioria das doenças são evitáveis. São evitáveis. Muita gente pergunta qual é o meu segredo, que, né? Só aqui já são 8 anos, mas na verdade são mais de. Eita! Sei lá, mais de 20 anos. Ou mais, que eu não entro no hospital mesmo, né? Aqui mesmo, 8 anos, vai para 9. Graças a Deus ainda não fui levado. Não fui no hospital. Mas qual é o segredo? É um milagre? Não, é proteção divina? Mas não é. É saber controlar a energia, é saber isso aí. Experimenta. Experimenta ver com quem você anda. Lógico, tem lugar que te é obrigado a conviver. Mas digo, na sua vida particular, assim, na sua casa, na sua família, seu amigo, assim, particular, que você tem que procurar, que você procura, que você traz para dentro de casa. Porque os outros lugares, tem lugar que não dá para evitar, mas o particular dá para evitar. E você vai ver que quando você proteger a sua energia, você está protegendo a sua saúde. Porque as pessoas pensam que é só cuidar de tomar remédio, tomar suprimento, né, energético, atividade física, né, alimentação saudável, verdura, fruta. Sim, para o material, para a máquina.
né? É colocar o óleo na máquina. Mas, e a parte espiritual? Porque a parte espiritual tem que estar saudável, tem que estar sã, tem que estar limpa para o teu corpo, para o teu organismo refletir isso. E quanto mais limpa tiver a sua energia, a tua pele brilha. Não porque a tua pele ficou... É que a tua luz interior está tão forte, que vai transparecer no seu corpo. É onde a gente vê aquelas pessoas, tanto homem como mulher, que parece que não envelhece. Você olha assim, o que aconteceu? Benjamin Button? Aquele filme, né? Por quê? Há 10 anos atrás, tu era muito mais velho do que agora, ou mais velho do que agora. O que está acontecendo? Tá dizendo plástica, mas tu não tem dinheiro para plástica. Academia, mas eu nunca vi tu numa academia. É a luz interior. E faz o teste. Quanto mais você se dedicar a Deus, a Jesus, mais a sua pele vai melhorar. Porque a verdadeira beleza está aí dentro. Aí tem uma alma linda. Tem uma alma com uma luz muito maior que a minha até. Só que você está adormecido, você está adormecida. Por causa dos seus dogmas, por causa da sua criação religiosa, por causa da sua criação na sociedade mesmo, que não pode isso, não pode aquilo. Foram sempre podando. Assim como eu vejo pais, e eu fico assim muito triste, mas né, é a fé, é a sociedade, é a criação. Mas por crianças com um potencial enorme, porque tem mediunidade mesmo. Né? Mas daí fala, não, isso aí não pode, isso é loucura, tu tá falando, isso aí é demônio, isso aí não sei o que, não sei o que. Não, a criança tem uma mediunidade linda. Às vezes você tá podando um baita de um médium, uma baita de uma médium, que tem uma missão gigantesca. Por quê? Por causa do seu preconceito. Por causa de todos os ensinamentos que nós tivemos da sociedade. Não pode isso, não pode aquilo, não pode falar de espírito, não pode falar de alma, não pode falar de vida para morte. Não pode dar a cara a tapa. Não pode agir como um estranho, como uma estranha. Tem que fazer o que a sociedade manda. O caminho é esse para ser feliz. Não. O caminho para ser feliz é o seu caminho. É o que toca o seu coração. E às vezes temos que fazer escolhas. Então, gente, para não nos alongarmos muito, e já nos alongamos, para terminar, é isso. Né? E ver que aqui, ó, 12 cestos de vime, cheios de pedaços de pães e peixes. Ou seja, então, quanto mais você vai ao encontro de Jesus, mais você tem a sua sede, sua fome saciada. É uma luz contínua. Para os dias atuais, você fica no carregador, você é o celular, você é a bateria, e você está conectado, o seu carregador, o seu plug está conectado direto na fonte a sua vida inteira. Então, quanto mais você faz o bem, quanto mais você se entrega, você segue a sua fé do seu jeito, com sua religião, sua crença, sua doutrina, mas você verdadeiramente professa aquilo que é ser honesto. Porque Jesus tem que ser honesto, tem que fazer o bem, tentar fazer o bem, doa quem doer. Né? A luz vem direto. E quando vem direto, gente, só a sua presença muda o ambiente. As pessoas nem sabem. Muitos percebem, mas percebem não sabem dizer o que é. Mas você que sabe, você sabe. Você sabe, você chega lá, já muda, o pessoal já olha, faz assim. Já meio que controla o que vai falar, o que não vai falar. O ambiente mesmo, quanto vai a pessoa. Porque é a sua unção. Não. É a unção de todo mundo. Então, o que Jesus quer? O que Deus quer? Que mais pessoas se mostrem. Porque agora você que é uma mulher de bem, você que é um homem de bem, agora é a hora de se mostrar. Agora é a hora de nós levantarmos.
levantarmos a nossa voz, levantarmos o nosso corpo e não deixarmos mais nossos algozes, que é o mal que está espalhado no mundo aí, que está nos poderes, né? Em todos os lugares, tomarem conta. É a nossa vez. E nós somos os precursores, nós que nós estamos na nossa geração, né? Que estamos vivos. Nós somos os precursores desse novo levante. Tirar o mal do poder. E é só quando o homem de bem, a mulher de bem, começar a se mostrar quem são. E esse é o convite de Jesus. Comece a praticar o bem. Volte a rezar, volte a orar, volte a falar com Deus, com Jesus. E não precisa ser formal. Você não fala com seu pai formalmente, ou você fala? Você fala formalmente com a sua mãe? Não, né? Você chega em casa, pois é, mãe, tá, vou pegar seu carro e tal, vou pegar, mãe, não sei o que. É assim que tem que falar com Deus, com Jesus. É um irmão, é um pai. Tem que ter intimidade. E como é que começa a ter intimidade? Além de ler, além de ir na igreja, praticando, fazendo as mesmas coisas que Jesus, para quê? Para pegar intimidade. E quando eu pego intimidade, é falar, eu falo com você, como você fala comigo, como você fala com a sua amiga, com o seu amigo. E quando você pegar essa intimidade, não tem mais aquela coisa formal, eu faço o Pai Nosso formal porque eu já expliquei, é coletivo e tal, e Jesus ensinou lá atrás, né, que é assim. Quando é coletivo tem que ser, né, porque aí abrange todo mundo. Mas no particular, é uma conversa. É a melhor oração, porque daí você fala do seu coração, você fala, né, você entrega, você fica desnudo, desnuda para Jesus, para Deus. Né? Ó, pai, hoje está complicado. Né? Me desculpa, eu queria ler de um jeito, mas saiu do outro, não saiu legal. Tal. Porque daí o pai vê que você é um filho ou a filha que ama ele verdadeiramente. Então, essa é a perspectiva. Esse é o desejo de Jesus. Mudarmos o conceito do mundo sobre fé. Não a fé. Não viemos destruir a fé, não viemos destruir a lei, não. Nós viemos dar cumprimento, nós viemos dar um ensinamento, uma nova visão, um novo olhar. Nós viemos mostrar que Deus não é um ser abstrato lá longe, que Jesus não está lá alcançável, não. Isso é alcançável. É nós que não abrimos as portas para eles. É nós que não deixamos. Nós nos distraímos, como eu falei, com o supérfluo. A internet, YouTube, fico, né, fonezinho de ouvido 24 horas, né, só paro para trabalhar, mas também, primeiro intervalo, eu vou lá correndo, pego, boto, vou tomar café e comer, escutando. Então, eu sou um viciado. Mas, de mesmo assim, né, eu te leio e tal, mas, digo, eu sou, todo mundo é, mas não é só isso, né? Vamos abrir as portas para Deus, porque você já abre, você acompanha, você vem, mas eu digo, os outros irmãos que não vão na igreja deles, não vão no centro espírita deles, não olham, levam a palestra deles, não vão lá, não leem lá. Vamos incentivá-los a abrir a porta para Deus, para Jesus, do jeitinho deles. 5 minutinhos, né? Ler toda essa página aqui não dá 5 minutos, gente. Não dá 5 minutos. É que nós gostamos de dialogar, conversar, falar, estudar. Mas, para você que quer entrar em contato com Jesus, não tão profundamente no começo, lê, só lê. É que nem exercício físico. Quando nós começamos a fazer uma caminhada, a gente não vai fazer. Agora você gostei desse exemplo. A gente não vai fazer 10 quilômetros no mesmo dia, né? Não dá. Você vai ficar doente. Você vai passar mal. É risco de morte até. O que os fisiculturistas, o que os educação física nos ensinam, os profissionais da educação física? Você quer se preparar para caminhar, fazer uma maratona de 10 quilômetros? Sim. Mas você nunca fez caminhada, você é sedentário? Sim. Então, caminha 5 minutos. Aí amanhã, caminha 10 minutos.
Aí quarta, quinta-feira, você caminha 20 minutos. Aos poucos. Então, começo, lê uma página. Isso aí é para os livros também. Uma página, não precisa ler o capítulo inteiro. Uma página. Aí daqui 2, 3 semanas, tudo bem uma página, mas eu estou gostando e tal. Lê 2 páginas. Ou 2 parábolas, 3 parábolas. Assim vai. E com o passar do tempo, dos anos, aí aquela maratona de 10 km você vai fazer tranquilamente. Você vai ler tranquilamente. É assim. Simples assim. Mas você tem que dar o primeiro passo. E aí, você aceita o convite de Jesus? Jesus está convidando. E não hoje. Há mais de 100 anos Jesus está convidando diretamente, né, todos os irmãos e irmãs. Nós estamos reunindo todos os irmãos e irmãs para pegarmos a mão dele, confiarmos nele. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Já nos alongamos muito, né? Aham. Então bora lá. Fazer o nosso famoso Pai Nosso. Pai, Jesus, mentores, nossos irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez por uma leitura saudável, por esse encontro fraterno, não material, né? Porque eu estou sozinho aqui, mas o encontro através das redes sociais com esses irmãos, com essas irmãs, tanto os encarnados que nos assistem, quanto aos desencarnados que venham tomar conhecimento. E a todos aqueles irmãos e irmãs que vêm ao vivo e os que não vêm ao vivo, que encontram nossos cortes, encontram de alguma forma essas leituras nas redes, nas mídias, nos streams. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores de cada um desses irmãos e irmãs, que continue nos amparando, nos protegendo, nos inspirando para tomarmos as melhores decisões e que nós, como seres humanos, como seres encarnados, como missionários, missionárias, cada um no seu setor, na sua função, possamos tomar as melhores decisões relacionadas à nossa vida e à vida de nossos irmãos e irmãs. Que Deus, que Jesus possa proteger, amparar a todos os irmãos e aqueles que vão se deslocar ao trabalho, seja dirigido, seja no ônibus, seja a pé, seja de bicicleta, seja de moto. Que Deus, que Jesus e que seu anjo da guarda possa ampará-lo, protegê-los e de carona. É a melhor carona, a carona mais confiável que o ser vivo pode dar. É a carona para Jesus, é a carona para Deus, é a carona para o seu mentor, para a sua mentora. Então, toda vez que nós sairmos, façamos uma oração pedindo proteção para ir, proteção para voltar. Porque nenhuma oração fica sem resposta. E tudo que Jesus está esperando é você, é eu, é nós mencionarmos o nome dele. Para ele poder entrar em nosso lar, em nosso carro, em nosso local de trabalho. E que ele possa nos proteger para que possamos ir e voltar em paz do trabalho, das nossas tarefas, do nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E possamos. Estão todos convidados para amanhã, quinta-feira. Geralmente eu não faço, mas acho que vou fazer, porque, né? Mas geralmente eu não faço na quinta, porque é para dar um descanso para vocês, né? Mas o tema é interessante, é bem provável de eu fazer. Jesus caminha sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas. Então vamos começar. É a musiquinha. Jesus caminha sobre as águas. É que nós vamos estudar no próximo vídeo. Né? Eu ia dizer amanhã, mas sabemos, né, que os irmãos do Spotify só estão recebendo semanalmente. Então, no próximo vídeo, no próximo episódio,
Vamos estudar Jesus caminha sobre lá para vocês aí do Face amanhã. Vocês é particular. Então, Jesus caminha sobre. Vocês são prêmio, então vocês recebem em primeira mão os títulos e o vídeo. Vocês são prêmio no meu coração. Então, um abraço, fique com Deus, até amanhã e muito obrigado pela paciência, obrigado por estar aqui e por estarmos realizando essa tarefa juntos. Somos todos tarefeiros de Deus, tanto homens como mulheres, idosos, crianças. Essa é a nossa missão de todo mundo. Abraço, fique com Deus, até a próxima.